Gostaria de compartilhar com vocês algo que eu acho uma mensagem muito, muito importante para o dia de Tisha B'Av e para o ano inteiro. Nossos sábios contam para a gente por que o Bet HaMikdash foi destruído? Por que as pessoas cessaram de viver? Por que as pessoas tiveram que sofrer naqueles anos que antecederam e duraram durante a destruição do Bet HaMikdash? Dizem Chachamim, porque eles foram minuciosos com as leis da Torá. Como assim? Eles foram minuciosos com as leis da Torá. Isso é uma razão para destruir e para sofrer e para ficar sem o Bet HaMikdash, sem a casa de Hashem nesse mundo? Termina a Torá, Chachamim nos contando o seguinte: Velo asu lifnim mishurat hadin. Não é que eles cuidaram das leis da Torá, eles foram muito minuciosos e falaram, olha, a gente tem que fazer assim, então é assim que nós faremos. Parece que faltou um pouquinho de flexibilidade, um pouquinho de deixar passar, um pouquinho, como se fala no árabe, de poder falar ma'aleshi. Não tem problema. Sabem que uma vez eu vi uma das coisas mais impactantes que mais me chamou a atenção na vida, e eu guardo isso comigo aqui e gostaria de compartilhar com vocês. Teve um Rebbe, chamado Ohev Israel, o Rebbe de Apt, e sobre cada uma das parashiot da Torá, ele tem um insight sobre Ahavat Israel, sobre gostar do próximo. Então, em cada parashá, ele encontrava alguma coisa. Então, tem parashiot que é muito fácil falar sobre isso. Por exemplo, em Korach, é fácil encontrar Ahavat Israel. Em outras parashiot também. Um dos alunos chegou para ele e falou assim, Rav, hoje é Parashat Balak, na ocasião. Perguntou para ele, Rav, em Parashat Balak, o que o senhor vê sobre Ahavat Israel, sobre gostar do outro, sobre saber conviver com o outro? O Rebbe, de uma forma magnífica, falou para o seu aluno, para o seu Hassid, falou, Habibi, fácil. Balak be'ahavta lereacha kamocha. Essa é mais fácil, como se fala no português, do que roubar pirulito de uma criança. Balak, bet lamed kuf, be'ahavta lereacha kamocha. Eu espero que vocês estão fazendo a mesma pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Olha, todo mundo que passou pelo GAN já sabe, né, na escola. É ve'ahavta, não é be'ahavta. Lereacha o lamed, ok? E kamocha é com chaf, e balak é com kuf. Então nada deu certo. Então o aluno ousou perguntar para o Rebbe e falou, Rav, é ve'ahavta lereacha kamocha e não be'ahavta lereacha kamocha com kuf. Aonde você vê, Rav, Ahavat Israel em Parashat Balak? Respondeu o Rebbe de Apt, aí mesmo. E pessoal, olhem que mensagem profunda. Olhem o que ele quis dizer. Para poder saber amar o outro não é só aquele vizinho que mora na Iugoslávia, na Austrália, em Mea Shearim, ou em Borough Park, ou nos Jardins, ou em Genópolis. É alguém que está dentro da nossa casa também. Ve'ahavta le'acha kamocha, disse o Rebbe de Apt, e esse é o Dvar Torah mais lindo, mais profundo que eu já vi sobre esse assunto. Para poder gostar de outra pessoa, tem que saber que nem tudo vai ser do jeito certo. Pode ser be'ahavta em vez de ve'ahavta, o lamed deu certo e o kamocha pode ser com kuf. Para poder gostar do outro, tem que saber abrir mão. Nem tudo vai ser do jeito que nós queremos. Por que o Bet HaMikdash foi destruído? Dizem nossos sábios, porque eles foram minuciosos. Tem que ser assim. Então, se não é assim, nós não aceitamos. Para poder saber conviver com os outros, nós temos que ter flexibilidade. Isso até me lembra que a Gemara pergunta, e tudo tem uma razão dentro da Torá. No mundo nem tudo tem, que a gente pelo menos sabe. Mas na Torá tudo tem uma razão. Pergunta a Gemara, por que o sofer, aqueles sofrim santos que escrevem mezuzot, sifrei Torá, tefilin, por que eles escrevem com um cané, com uma pena? Talvez uma Mont Blanc seria melhor. Talvez algo muito mais chique, porque é uma pena. Se escreve um Sefer Torah com uma pena, por que justo com uma pena? Dizem nossos sábios,
O Talmud, que é o cérebro de Hashem, responde isso para a gente. Sabe por quê? Porque a pena ela é flexível. E talvez a lição que tem para a gente aqui, queridos, hoje, nesse dia tão importante, de tanto amor de Hashem para a gente, é saber ser flexível. Igual que nós sabemos arrumar nossos erros, justificar nossos erros, sabemos viver bem conosco, cada um consigo mesmo, isso é importante. A pessoa tem que saber viver bem com os outros. Como? Através de flexibilidade. Queria só contar uma história para vocês, antes de concluir. Eu vi essa história já faz alguns anos e ela me chamou muito a atenção. A história se passa no trem de Nova York. Um dos darshanim em Nova York, não famosos, mas ele era um darshan, dava shurim, e toca o celular dele no trem, a série Temetchuvá, ele abre o celular, começa a falar, e é uma pessoa falando para ele, Rav, eu estive presente no seu shur há poucos dias atrás, ainda a série Temetchuvá nos dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e o shur do senhor, e o Rav já arrumou a gravata, falou, uau, um elogio, graças a Deus. Disse essa senhora para ele, foi horrível. Aí ele falou, peraí, então a gente está no trem, a conexão está ruim. Alguém me ligou para falar que o meu shiur foi finalmente horrível. Começou a cozinhar aqui as ideias, falou, puxa vida, eu não ofendi ninguém em nenhum momento, não falei mal de ninguém em nenhum momento. Em que pode ter sido horrível esse shiur? Essa pessoa falará, é isso mesmo, foi horrível. Aí o rabino pergunta, o darshan pergunta, o palestrante pergunta, mas minha senhora, me explica pelo menos por quê? Fala, olha, quando o senhor começou a falar, o assunto que o senhor escolheu para falar entre Rosh Hashanah e Yom Kippur era sobre a parte material e a espiritual, dinheiro versus valores eternos. E eu comecei a escutar o senhor falando, e algo me pegou. Estava sentado na frente, não sei se o rabino lembra, disse essa senhora, mas eu vi o relógio do senhor. Aquele relógio que chamava a atenção mais do que tudo. Era um relógio famoso, e eu conheço de relógios, e eu sei quantos $1000 vale aquele relógio. Então, eu desliguei todos os meus sensores, eu não escutei absolutamente nada do que o senhor falou. Para mim, a palestra foi horrível. Como que um Rav quer falar sobre espiritualidade, sobre valores, usando um relógio 6 estrelas? O rabino escutou, ficou em silêncio, ainda bem, até que aquela senhora diz o seguinte, mas eu não liguei para falar isso para o senhor. Aí ele logo pensou, mas tem mais ainda? Ela disse o seguinte, eu liguei para pedir desculpas, e de verdade que eu devo desculpas ao senhor. O rabino falou assim, como assim? Se explique, por favor. Ela disse o seguinte, quando eu vi o senhor com o relógio, eu desliguei tudo, não prestei atenção. O que me marcou, mais do que o shiur, sem desmerecer o shiur do senhor, que eu nem prestei atenção, foi que quando terminou a aula, o senhor terminou de falar, o senhor tirou o relógio do pulso e devolveu para aquele senhor que estava sentado perto de você e agradeceu o empréstimo para que ele pudesse saber as horas e quanto tempo tinha para falar e cronometrar o tempo. Onde aquela senhora foi corajosa demais e ensinou para nós. Uau! Será que aquela primeira imagem, aquela primeira foto que nós temos na cabeça de cada um, ela é verdadeira? Será que eu consigo ser flexível com meus filhos, com minha esposa, com meu marido, com meu patrão, com meu funcionário? Ele não é do jeito que eu quero. Mas quem falou que tem que ser do jeito que nós queremos? Talvez tem que ser do jeito que ele, maiúsculo, quer. Akadosh Baruch Hu quer. A gente escreve Sefer Torah com uma pena, flexibilidade. O Bet HaMikdash foi destruído porque eles cumpriram tudo, mas foram minuciosos demais. Faltou flexibilidade. Faltou no árabe ma'aleshi. Deixa passar, laisser passer. E gostaria de terminar com um pequeno pensamento para vocês. Uma vez eu vi, eu não lembro em nome de quem, tem uma Mishnah em Pirkei Avot que diz para a gente o seguinte, Asele Harav, olha, tenha um rabino, pergunte suas perguntas, suas dúvidas para um único rabino. Não faz eleição, cada pergunta para outro rabino. Knele Hachaver,
compre um amigo, porque a pessoa precisa ter um amigo para conversar, para dialogar, para bater um papo. Talvez, Bezerra Hashem em breve, para poder sair próximo um ao outro. E termina a Mishnah em Pirkei Avot dizendo, Vevedan et kol ha'adam lekav zechut. E julgue todo mundo favoravelmente. A pergunta que existe é, óbvia, foi um autor que escreveu essa Mishnah inteira. Qual que é a lógica? Da primeira, segunda e terceira parte. Tem um rabino, um amigo e julgue as pessoas favoravelmente. Chachamim dizem que a resposta é a seguinte. A Mishnah está vindo ensinar para a gente, olha, ninguém consegue viver sem um Rav, sem um mentor, sem um coach espiritual. Ninguém consegue viver sem amigos. Mas para ter um Rav e ter amigos, é necessário julgar a pessoa favoravelmente. Porque se cada coisa que o meu Rav fizer, cada coisa que meu amigo fizer, eu vou começar a falar, olha o relógio do Rabino. Se o carro do Rabino é chique, então deve ser que... Se o carro do Rabino é simples demais, deve ser que... Para termos um amigo, termos um Rav, é preciso ser flexível, julgar as pessoas favoravelmente, entender, meus queridos, que nem todo mundo tem que ser exatamente igual o que nós imaginamos. Que Bezrat Hashem, a gente possa trabalhar esse atributo de flexibilidade que não é fácil, saber conviver conosco e com os outros que moram especialmente perto da gente, e que Bezrat Hashem, esse filme de Tisha B'Av, possa, sem desmerecer a esse grupo tão querido da Ida Brut, nem ser necessário de ser projetado. Que a gente possa estar transformando o Tisha B'Av em Simchat Bet HaShoeva no Bet HaMikdash.